gente vai conversar agora com o jornalista Fabrício Carareto, editor-chefe do portal DL News. Fabrício, bom dia. Bom dia, Gama. Bom dia aí o pessoal que está acompanhando a TV Câmara aí nessa quarta-feira, não, quarta-feira. Quarta-feira. A semana está cumprida, hein? Pois Tem é. muita coisa acontecendo. 1º de abril, né? Tem muita gente até brincando. Tá certo o discurso do presidente ontem, hoje é 1º de abril, né? E aí, Fabrício, como é que você analisou esse discurso do presidente? Antes de você falar aí das novidades do DL News, como é que você avalia o discurso do presidente ontem? Então, Gama, como você adiantou, eu acho que ele teve uma recuada estratégica do que ele vinha defendendo até então, né? A gente relembra que desde o início da pandemia nós tivemos aí várias manifestações do presidente, falando da questão da gripezinha, falando que isso não era tão sério, né? E muitas vezes contrariando não só as orientações da Organização Mundial da Saúde, mas do seu próprio ministro da Saúde. E o que aconteceu nos últimos dias foi um total isolamento do presidente. Nós tivemos, inclusive, ontem, um ato, né, do próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, que são os dois grandes bastiões, vamos colocar assim, do presidente Jair Bolsonaro. Ele que muito que ele tem da sua popularidade, ele se deve, né, ao que a gente fala da seriedade. As pessoas às vezes falam, mas o Bolsonaro, ele às vezes fala demais, é boca e outro, mas tem o Sérgio Moro, que é sério, tem o Paulo Guedes, enfim. E tanto o Guedes quanto o Moro, eles hipotecaram apoio ao ministro da Saúde, Mandetta, que estava até então balançando, né, justamente pelos seus posicionamentos a favor do isolamento, algo que tem sido adotado em vários estados, né, especialmente São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, houve isolamento total. Inclusive, né, o próprio Exército, né, estava insatisfeito com a postura do presidente Jair Bolsonaro. Ele estava completamente isolado, né? Se antes ele achava, né, ele tinha esse apoio muito das redes sociais, mas ele sabe que não dá para governar apenas para aqueles 30% que ele acredita, né, que na verdade as pesquisas mostram, né, que tem que dar um apoio incondicional a qualquer fala do presidente. Nesse caso, ele começou a ficar isolado dentro do próprio governo. E ele tinha duas opções, né? Ou ele radicalizava de vez e continuava contrariando, ou ele dava uma recuada estratégica. O radicalizar de vez poderia, inclusive, na minha visão, comprometer aí a médio prazo a própria permanência dele na presidência. Então ele fez essa recuada estratégica, não, né, só faltou ele dar a hashtag, né, fica em casa, mas não fez isso, não defendeu abertamente. Ele não foi incisivo, né? Por outro lado, não, ele foi ameno, tal, mas não mandou as pessoas ficarem em casa, ele não foi explícito. Não foi um recuo completo, né? Ele ainda manteve, usou até uma fala um pouco descontextualizada do diretor-geral da OMS, mas de qualquer maneira, o que ele colocou, né, que é importante salvar vidas, e ele tinha falado muito, pessoas vão morrer, agora é importante salvar vidas, e começou pela primeira vez a ressaltar o aspecto sanitário, né, aspecto de saúde, que antes ele estava focado nos seus discursos apenas na questão econômica. Agora ele deu essa abertura para falar também da importância do aspecto de saúde. Ele deu uma recuada, não foi aquela recuada, mas eu acredito que já foi um sinal, né? Ele enviou um sinal tanto para o pessoal que apoia a própria questão do Ministério da Saúde, o próprio Mandetta, acredito que ele enviou um sinal de que se ele não vai apoiar completamente o isolamento, como tem sido adotado em municípios, aqui em Rio Preto, por exemplo, nos estados, pelo menos ele começou a tratar, né, mostrou que ele considera a epidemia algo sério. Eu acho que foi um discurso, né, eu acho que sempre é bom, sempre quando um governante, um político está indo por um caminho e todo mundo está demonstrando que é errado, é sempre bom ele dar um sinal, né, recuar. Acho que não tem nada demais um político recuar nos seus posicionamentos. Não é vergonha para ninguém, né? Exato. Talvez faltou um pouco mais de ser incisivo nesse sentido de achar e colocar a importância do isolamento. Acho que seria demais se ele fizesse isso. Mas, de qualquer maneira, eu achei que dentro desse contexto, ele não radicalizando já foi um ponto positivo, né? Agora já tá bom, esperar, né? os atos daqui em diante. Ô Fabrício, deixa eu te falar, só citando, você falou das redes sociais, governar por redes sociais, não custa lembrar
que as redes sociais têm apagado mensagens do presidente. Aí o próprio Twitter começou, depois o Instagram e o Facebook também apagaram postagens do presidente Bolsonaro por violar as regras, as políticas das redes sociais. Ô Fabrício, beleza, a análise está feita, vamos partir aí, quais as informações do dia no dlnews.com.br. Olha, temos algumas coisas aqui interessantes. Nós tivemos agora há pouco a live, né, que foi a live da saúde, né, entre algumas coisas que foram abordadas, né, que a Unesp vai fará testes com pessoas sintomáticas para medir a circulação do coronavírus, né? Qual que é a importância disso, né? As pessoas que não têm sintomas, mas ainda assim podem estar contaminadas, né? A gente sabe que o próprio coronavírus ele tem uma força, né? Vamos colocar assim, pessoas com mais idade, com pulmão mais debilitado, grupo de risco, e muitas pessoas saudáveis acabam sequer sabendo que tem, né, que contraíram. Então, vai ter esse trabalho da Unesp, né, para fazer esse teste nas pessoas que não têm sintomas, mas para saber o quanto o vírus está circulando aqui no país, em Rio Preto. Também temos uma notícia interessante, né, que a Justiça mandou soltar 10 presos com risco de contágio de Covid aqui em Rio Preto. O que acontece, né? Isso foi uma decisão em vários locais aqui, a Justiça mandou presos serem soltos, e nós tivemos aí, inclusive, muitos pedidos, né, para presos, né, pedidos para a Justiça de advogados para que os presos, vários detentos, saíssem da cadeia. Por enquanto, apenas 10 foram considerados realmente no grupo de risco, pessoas com mais de 70 anos, que tenham tuberculose, câncer, outras comorbidades e também que não praticaram crimes graves. Então, aqui, por enquanto, foram acho que mais de 40 ou 50 pedidos feitos para a Justiça e apenas 10 foram liberados. Então, tem esses 10 presos no estado inteiro, para o telespectador ter uma ideia, foram 1.500 presos soltos nessas condições. Aqui em Rio Preto, por enquanto, apenas 10. Lembrando que lá em Goiás, o tal do João de Deus lá, que estava preso por abuso sexual, também foi beneficiado por esse tipo de medida. Exato, exatamente. E temos também, né, não sei se você já comentou agora, mas também a morte, né, do jurista Luiz Flávio Gomes, ele que era deputado federal, também foi outro que conseguiu aí se eleger pelo PSB na esteira das redes sociais, né, tinha uma presença bastante marcante, mas ele já estava com câncer, né, há algum tempo, fazendo tratamento ali no Hospital Sírio-Libanês, e ele morreu aos 62 anos, né, em decorrência desse câncer. Então a gente faz essa nota aí também, né, ele teve uma votação até interessante aqui em Rio Preto, né, fez uma campanha bastante grande, né, muito pelas redes sociais. Então a gente faz a nota aí do falecimento, né, da morte do deputado federal e jurista Luiz Flávio Gomes. Ele teve várias vezes aqui na Câmara, ministrando palestras, aí, participando de audiências públicas. Tá certo, gente, esse é o jornalista Fabrício Carareto. Entra lá no site DL News, confere lá todas essas informações. Obrigado, viu, Fabrício? Valeu, Gama. Valeu todo mundo que tá acompanhando a TV Câmara. Um abraço. Obrigado ao Fabrício Carareto, do portal DL News.